Bom dia, boa tarde, boa noite. Sem sombra de dúvidas, isso aqui é um avanço, é um serviço público da prefeitura, né? Tá ali atendendo alguém aqui, certamente, né? Atendendo alguém aqui, ou se preparando para atender alguém. Tá aqui, tá vendo? Você, cidadão, nós temos que admitir, serviço público está presente com a sua presença, né? Está presente, demonstrando serviço, prestação de serviço, dever do Estado. Nós, cidadãos, nós estamos atentos para também fazer a nossa parte com relação a reconhecer, né? É um dever, é claro que é um dever do Estado, arrecada, mas ruim é se não tivesse esse serviço ao bem, a bem do cidadão como um todo, né? É claro que depende de fiscalização, depende de um poder fiscalizador, no caso o parlamento, os vereadores, né? E são em maioria, são eleitos em maioria. O executivo é um poder que tem o poder da caneta, a arrecadação do dinheiro público, e que precisa de um outro poder que fiscalize, no caso o legislativo, o parlamento, poder local, né? O Estado brasileiro, numa república constituída por 3 poderes, e o executivo não governa sozinho. É importante que o cidadão, principalmente o cristão, saiba que o executivo não governa sozinho. Numa república são 3 poderes: o executivo, legislativo e judiciário. O executivo executa, né? A palavra já fala. O legislativo legisla, cria as leis para administrar os conflitos. E o judiciário é o moderador. O judiciário é aquele que faz cumprir as leis produzidas pelo parlamento. Nesse bojo todo está o povo, que deve ser o beneficiário principal desse poder do Estado, né? Do ente maior, que é o Estado, de uma nação soberana. Então é importante que o cidadão, por menor que seja, principalmente os cristãos, eles, no seu papel fundamental de representante de Deus, né? É importante dizer que a Bíblia registra o próprio Davi, monarca, um homem segundo o coração de Deus. Ele registra no seu canto lá em Crônicas 16, 21 e 22, sobre a questão do Estado respeitar os ungidos de Deus, o Estado respeitar. Então está em duas. O cântico de Davi está registrado também no Salmo 105, versículos 14 e 15. Se você for direto no capítulo 5, no capítulo 15, tanto no 22 de Crônicas e no 15 do Salmo 105, você vai cometer o erro de não ir para o contexto, observar todo o contexto histórico, né, do fato, e já determinar: não toqueis nos meus ungidos.
E aí tem uma blindagem, um ensino herético que já perdura por séculos, sobre a comunidade geral cristã. Esse ensino herético blinda as figuras, os líderes. O objetivo é blindar os líderes. É por isso que a comunidade cristã em geral não reage contra os abusos como deveria reagir contra os abusos. Da mesma forma está o povo. O povo em sociedade não é educado de maneira a se autodefender. Então é algo já pensado, é algo intelectual, um golpe intelectual. Então é assim que acontecem os golpes intelectuais. O cidadão ele não é educado de forma a se autodefenderem. Então eles dependem de líderes, dependem de super-heróis. Então isso é uma sociedade idiotizada, enganada. Então o engano que vem desde do Éden, quando o casal criado por Deus foi enganado pela serpente Satanás, o rebelde sem causa, que se rebelou contra Deus, e a terça parte dos anjos foi lançada no abismo. Você veja que no início de Gênesis está lá. E a terra era sem forma e vazia, então era um caos. E quem colocou ordem no caos? Deus. Deus colocou ordem no caos. Então, falando disso, de fé cristã, de teologia, é importante que a gente leve a verdade para que o povo seja liberto. Isso aqui é a comunicação que liberta. A comunicação que liberta. É preciso ensinar a verdade, mostrar onde está os laços, principalmente os golpes intelectuais. Porque é isso. Na forma da lei se dá golpe intelectual, na forma da lei. O parlamento muitas vezes fazem leis que são verdadeiros golpes intelectuais. Então, e o Brasil tem essa cultura de golpe. Golpe militar, golpe isso, golpe aquilo, é cultura de golpe. Então, é preciso entender isso. Satanás, o inimigo de Deus, primeiramente, ele tentou dar o golpe lá na eternidade. Sem direito algum, criado por Deus. Ele tentou ser igual a Deus, ainda regimentou, organizou a terça parte dos anjos de Deus. 30% dos anjos de Deus. Então, é importante fazer esse apanhado histórico, teológico, envolvendo com o social, para poder levar essa mensagem aos cristãos, idiotizados, enganados. Jesus falou que, se possível, o anticristo, que está com a sua plataforma praticamente já lançada, preparada, ele vai enganar, se possível, os escolhidos. O quê? Quem são os escolhidos? Os ungidos de Deus. Quem são os ungidos de Deus? Na verdade, não são os pastores, Os pastores fazem parte, são os líderes, homens de Deus que devem, a comunidade deve orar por eles, porque eles têm a responsabilidade de administrar, de governar as igrejas locais, seja de qualquer denominação. O pastor é a figura, é a autoridade espiritual numa igreja local, é o pastor. Então, se esse pastor, ele é ungido de Deus, assim como toda a comunidade é ungida. Como assim? Toda a comunidade é ungida na graça a partir de Jesus Cristo, na transição da lei para a graça, que é outra lei, é a lei de Deus aperfeiçoada, coisa que os homens não querem, é aperfeiçoar a lei, é dar liberdade ao povo. Deus dá liberdade, Deus deu livre-arbítrio no início, e também aperfeiçoou a lei, nos tirando do jugo do sacerdote, do homem, Então Deus, ele, de alto a baixo, o véu foi rasgado. Isso significa dizer que de alto a baixo a lei foi mudada, a lei da graça, a lei do amor, E Jesus, ele resume os 10 mandamentos em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? O próximo é meu inimigo declarado. O único que não tem jeito para ele é Lúcifer. Para Satanás não tem, nem para os anjos não tem jeito de perdão. Mas para o homem, a criatura vulnerável, tem perdão. Então, o inimigo de Deus é meu inimigo, primeiro de Deus, depois nosso. Então é importante falar. Você está ouvindo a minha voz, mas você pode ver a minha carranca aqui. Marcos Antônio da Costa Gilpato. Eu faço a comunicação que liberta. Então é importante você levar sabedoria de Deus, revelação de Deus. Então, deixando bem claro para a comunidade cristã brasileira, a comunidade cristã paulinense, a partir de Paulínia, os ungidos de Deus na era presente é a Igreja de Deus. No Brasil o Estado já é laico, no Brasil o Estado respeita a Igreja e nós devemos tirar proveito disso e cumprir o nosso papel, cumprir o nosso ministério de evangelizar, de reconciliar, de fazer a ligação entre céus e terra, o elo fundamental entre Deus e a terra, o elo fundamental é a Igreja de Deus. Organismo vivo na face da terra é a Igreja, mesmo sendo escrachada, profanada, né? No caso os templos, né? Os templos locais de adoração está sendo profanado de norte a sul, de leste a oeste, no território nacional. Líderes estão misturando com a política, apoiando políticos, enes políticos. Então, esse é o veneno no meio da Igreja de Deus, uma igreja que está para ser arrebatada. A qualquer momento a Igreja de Cristo será arrebatada, ouviremos o soar da trombeta e é isso. E os cristãos verdadeiros, autênticos, porque tem muitos falsos no meio, o joio está no meio do trigo, Cristo já nos avisou, do joio no meio do trigo, são os filhos do diabo, está escrito, está na palavra de Deus. Então é importante você ter ciência disso, que a Igreja de Deus é o elo que liga a terra e os céus. Agora existem homens, filhos do diabo dentro dela, maculando, profanando e enganando, pasmem, as pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, têm o Espírito de Deus na vida. Isso é o mais grave. Pessoas que têm o Espírito de Deus, os ungidos, geral, a partir da conversão, o cristão autêntico recebe o Espírito de Deus para entender a palavra de Deus, para discernir a palavra de Deus, para não ser enganado pelos espíritos, doutrinas de demônio. Essas pessoas, por uma questão de formação intelectual, a maioria pessoas simples que está na sociedade brasileira, também estão dentro das igrejas, pessoas que muitas vezes não sabem discernir, como fala lá no episódio de Jonas, né? Aquele povo de Nínive que não sabia discernir uma coisa da outra, e que Jonas queria que eles fossem queimados, Jonas queria que eles fossem sentenciados sumariamente e se aborreceu porque Deus ofereceu perdão para eles, deu oportunidade para eles se arrependerem, por isso mandou Jonas pregar em Nínive. Então nós estamos vivendo um momento finais na terra e a Igreja de Deus ela está sofrendo esses ataques. A Igreja de Deus, porque existe uma igreja que é a Igreja dos homens. A organização humana está maculada pelos homens, pelos líderes, pela riqueza, pelo poder econômico, entendeu? Esse é o problema, é o dinheiro, o amor ao dinheiro, esse é o maior problema. E a política dentro, no meio cristão, que macula tudo. Sai dela, povo meu! Sai dela, povo meu! Não aceite política, não aceite o seu pastor se candidatar a nada, porque a mácula está exatamente na política. É um jogo.
tudo se resume em disputas, tudo se resume num jogo, como se fosse uma partida de Corinthians e São Paulo, ou Corinthians e Palmeiras, ou um time qualquer internacional. Então é importante que a Igreja de Deus, com o Espírito de Deus, saiba discernir. Já tem o Espírito de Deus, tem informações privilegiadas, informações do céu, tem a palavra de Deus, tem o Espírito de Deus em si. Então Deus habita na igreja. Se você é cristão autêntico, você é templo do Espírito de Deus. Então procure santificação, procure não macular esse templo que é o seu corpo, para a glória de Deus. E que Deus vos abençoe em nome de Jesus. De Paulínia para todo o território nacional, nós estamos aqui falando de Bíblia, falando de palavra de Deus, clamando e fazendo a comunicação que liberta. Eu faço essa trajetória aqui todo dia. Estou indo para uma base ali, ponto de apoio, um APP. Daqui você vê lá, nós estamos indo para lá, cuidar de algumas mudas. Não tem trânsito, não tem faixa. Tô filmando, olha. Tô filmando, hein? Que legal. Tô filmando. Que legal, para o Brasil inteiro aqui em Paulínia. Vocês viram que eu tentei passar na faixa ali agora e os motoristas, infratores, não obedecem. Fiz o sinal, não obedecem. É os desordeiros, muitos patriotas. Deus, pátria e família. É o discurso, tá? Deus, pátria e família. Esse é o discurso falacioso. Viu? Peguei no fraga aqui agora. Por aí você vê. Então a demagogia, a hipocrisia, a mentira, o engano está por toda parte. Esse é o tempo. Quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Tá aí uma amostragem para você, tá? Paulínia é uma cidade de pouco mais de 100 mil habitantes. Cidade de médio porte, né? No estado de São Paulo, no estado que é a locomotiva da nação brasileira.